Vamos lá isto. Eu fico assim um bocado... Foi esse... Vamos descontrair. Sim. Já podemos só ter uma foto antes de começarmos? É o que tu quiser. Olhar para aqui só para... Estamos num bairro operário do distrito de Beja. Agora numa sala que é livros, dossiês e uma secretária. Somos 3 para entrevistar e, com algum desconforto, fotografar um homem magro de 65 anos, cabelo branco, óculos e ar, subjetivamente, simpático. É dia de tomada de posse do novo governo hoje. Vi a antecipação no noticiário, sem som, na tasca a que fomos comprar cerveja. Já almoçamos. José Tavares, é ele o fotografado. Está sentado numa cadeira de palha, alumiado pela luz da única janela do escritório. Tem vista para as suas alfarrobas, na horta. É comum aqui ter quintal, pelo menos parece-me, na mão cheia de casas vizinhas. Acho que já está. Houve uma amiga minha que também há dias fez uma pesquisa, Zé Tavares, e só viu uma fotografia minha numa conferência É verdade. de Ecologia e Liberdade. É muito difícil. Porque eu sempre tentei, estás a ver, evitei. Mas era por... Para ter liberdade. Para ter liberdade. Imagina se a situação fica coisa, os gajos da direita ou outros gajos assim não sabem nada de mim. Sei encontrar. Isso dá uma liberdade de ação. José Tavares levanta-se várias vezes ao longo das 3 horas que falamos. Quer mostrar-nos jornais, panfletos, atira piadas. Sobre o antigo ditador, diz-nos que o problema foi termos tido um azar. Houvesse antes um sorte. Vai buscar tabaco e enrolar para ir fumando uns cigarros. Está nervoso. Perguntei-lhe de manhã se alguma vez tinha dado uma entrevista. Aceitou uma para o jornal Mapa há uns dias. Antes disso já recusou muitas. É, também, só, por natureza. Irrequieto. Onde é que eu estava no 25 de Abril? Estava a ocupar um liceu. Típico. Pelo menos desde que tem 15 anos, que não é de ficar no sítio. Estava a ocupar um liceu. O 25 de Abril, eu de manhã entrei nas aulas, já sabia o que é que se estava a passar. Havia uma ausência do reitor e do vice-reitor. Aliás, as autoridades foram as únicas que cumpriram as ordens do MFA. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Ficaram em casa a aguardar os acontecimentos. Essa ausência nos liceus, nas fábricas, inclusive aqui no campo, permitiu a ação. Estavas em Leiria nesta altura? Eu estava em Leiria, estava no liceu de Leiria, eu estava no 5º ano, atual 9º, suponho eu, e de manhã começámos por invadir os pátios, portanto, das raparigas. Colocámos um papel nas casas de banho unissex, ocupámos a reitoria, a vice-reitoria, organizámos uma reunião geral de alunos e foi assim o meu dia. Ainda o Marcelo não se tinha rendido. Depois tratava-se de fazer uma associação de estudantes, tratava-se de eleger uma comissão de gestão provisória até haver a possibilidade de haver eleições. Portanto, tratava-se de pôr em prática a liberdade de reunião, de expressão, que já não era só uma teoria, era pô-la em prática, não é? Podes dizer-me quem és? Pronto, isso é difícil apresentar, mas eu sou o Zé Tavares, eu sou um indivíduo normal. Não sei o que te diga. Vou ter de completar eu. O que devo notar não é propriamente fácil, porque online, pelo menos, há muito poucos dados biográficos. Tu não tiveste acesso a esta enciclopédia anarquista ibérica? Não tive. Parece-me um tom... Os gajos meteram-me aqui.
Começo então por traduzir do castelhano uma das 100.000 entradas da Enciclopédia do Anarquismo Ibérico de Miguel Iñiguez. José Tavares tem a maior biografia da página. Começa: nascido em 1959, ativíssimo militante anarquista desde o fim de 1974, quando se juntou ao grupo estudantil Anarquistas Independentes, que em 1976 se converteu no grupo libertário Puig-Antich, aderindo à Federação Anarquista da região portuguesa. O Salvador Puig-Antich foi um jovem que pertenceu aos MIL, Movimento Ibérico de Libertação. O indivíduo fez um assalto a um banco onde morre um polícia. Ele é preso, nesse tempo existia a pena de morte em Espanha, e ele é garrotado. Em 74, março de 74. Ele era jovem, nós éramos jovens, portanto, adotam o nome. E depois, José Tavares vai a todas. Escreve para o principal jornal anarquista em Portugal, A Batalha, funda um espaço de cultura libertária em Leiria, entra no grupo ecológico e antimilitarista da Associação Académica de Coimbra, não vai muito às aulas, mas publica revistas. Editava nessa altura a Ecologia ou Morte. Várias revistas. Foi o Coice de Mula, foi uma iniciativa minha. Pinta. Eu andei numa escola de belas artes em Inglaterra. Faz lá um filme. Da memória subversiva. É candidato a candidato nas presidenciais de 1991, como performance. A bem da nação, um candidato com tesão. Sem tesão, não há evolução. Lança uma livraria e uma editora, chama-lhe Crise Luxuosa, organiza acampamentos. E fizemos o primeiro comício em Portugal. Viva a pedra, abaixo os calhós. Está nas organizações de trabalhadores. Tentámos, portanto, criar sindicatos de ofícios vários. Estás em Coimbra, não é? Nomeadamente em Coimbra. Estás informado. Na luta contra a central nuclear de Ferrel. Que foi possível parar, porque ainda havia uma comunidade viva em Ferrel. Nesta entrevista, falamos de controlo e organização popular, da ação direta na toma de uma fábrica, de uma casa, de uma escola, da luta pelas próprias mãos, sem legalismos, para construir hoje o mundo que se ambiciona ter amanhã. Esta é a história de José Tavares, como ele a conta. Eu sou o Nuno Viegas. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Vamos começar pela Revolução. A Revolução. Ou pós-golpe, como quiseres enquadrar. Uma agitação popular que acompanhou o golpe. A Revolução, hoje fala-se muito de uma revolução, mas a gente não sabe o que é uma revolução. Talvez o que interessa aqui saber é qual é a revolução necessária, não é? Qual é a revolução que nós necessitamos hoje. Pode ser um momento em que tu institucionalizas uma revolta. A revolução... bom, enfim, eu era partidário de uma revolução social, o que implicava um câmbio global da sociedade. Não uma revolução política, que mudou um governo por outro. A revolução pode ser também um momento em que mudas de Constituição, tomba uma Constituição, aparece outra. Mas numa perspectiva revolucionária, não é? A revolução social é o fim do governo, do Estado e, digamos assim, a gestão direta da sociedade, órgãos de gestão direta que permite às pessoas o mais perto possível delas de resolver a coisa pública, não é? Logo ali no 1 de maio de 74. Quero também saudar, Quando vês os líderes partidários a discursar, em nome do Partido Socialista, todas as outras formações e partidos democráticos percebes que não vai ser essa a revolução. que estão aqui presentes. Nessa altura não percebi inteiramente bem. Eu estava muito animado
com tudo o que se estava a passar. Eu costumo contar uma história que eu assisti logo a seguir ao 25 de Abril, que foi um rapaz que foi preso pela polícia, talvez porque estava a tentar roubar roupa numa loja de roupas e numa avenida principal, e as pessoas viram aquilo, viram o rapaz ser levado para a esquadra num carro da polícia e agarraram o rapaz pelo cabelo e não sei o quê, e as pessoas estavam tão sensíveis com esse tipo com esse tipo de ação, não é? Que começaram a discutir, mas o que é que vocês estão a fazer ao rapaz e não sei o quê, ele roubou, mas talvez ele precise da roupa e tal. Portanto, a desculpar o próprio roubo. Eles levaram o rapaz para a esquadra, as pessoas ali na rua que não se conheciam de lado nenhum começaram a discutir este problema, organizaram-se e fomos para a esquadra. E de frente da esquadra começou-se a gritar: libertem o rapaz, libertem o rapaz. E ninguém sabia o nome dele. Portanto, isto é um exemplo do que aconteceu. As pessoas que não se conheciam começavam a falar umas com as outras. E esta espontaneidade é que para mim é o 25 de Abril. É uma orgânica popular da ação. Toda a gente era contra a exploração. Mesmo um pequeno patrão também era contra a exploração. Mas tu depois reenquadras o que aconteceu no 1 de Maio. Porque hoje ouço-te falar também daquilo com outro tom. Sem aquela situação. Porque depois a seguir os exilados começaram a chegar a Portugal, o Mário Soares, o Álvaro Cunhal. Estamos certos de que esta unidade se reforçará na ação, na luta, nas iniciativas das massas populares. E muitos outros, né? Começaram a retornar ao país e começou, portanto, a haver aquilo que se chama os representantes do povo, não é? Dentro em breve será constituído um governo provisório. E depois começou a formar-se os partidos políticos, que até aí eram proibidos e que agora podiam existir, e nesse sentido começou a aparecer muito partido, não é? Chegou a haver, sei lá, muitas organizações marxistas-leninistas e comunistas, não é? E isso já não tinha... já ultrapassava, digamos assim, tentava-se controlar esses indivíduos, tentavam controlar essa espontaneidade popular, tentavam canalizá-la para os seus programas e para o seu partido, preocupavam-se em controlar as cooperativas, as fábricas ocupadas, as comissões de moradores, sei lá. E era a sua preocupação, não é? E, a meu ver, isso foi um erro, porque se devia ter, durante muito mais tempo, estado ao lado da espontaneidade popular que surgiu. Mas queria te perguntar precisamente porque é que nós chegamos ali ao final de 75 e há 800 cooperativas industriais ocupadas, há 600 cooperativas agrícolas, um quarto de todo o território agrícola do país está ocupado, há 35 mil casas ocupadas para a habitação. Porquê é que se escolhia naquela altura ocupar uma fábrica, um latifúndio, uma casa? Eu, como já te disse, ao princípio, a maior parte dos casos era a ausência do próprio patrão. Portanto, no início, com o 25 de Abril, as pessoas, os patrões, não é? E, sobretudo a classe dominante, que tinha estado ligada ao regime, teve medo, não é? Foram apanhados muitos na fronteira a sair de Portugal com muito dinheiro, joias e ouro dentro dos carros. Portanto, essa ausência vai permitir, olha, o patrão, como o caso que eu conheci, na Vieira de Leiria, nas fábricas de Tomé-Fateira, uma fábrica de limas, que já tinham estado em luta antes do 25 de Abril, e o patrão fugiu para a Suíça, não é? E essa ausência, o patrão fugiu para a Suíça, como é que a gente vai fazer? Falaram com os elementos do escritório, não é? O pessoal trabalhador que trabalhava no escritório, e começaram a gerir a fábrica por eles próprios. Portanto, depois, a partir daí, começa a haver essa direção, esse rumo. Mesmo se o patrão permanecia, começou-se a tentar fazer a autogestão. Autogestionar a própria produção. Porque há aqui uma grande vontade de justiça, de igualdade, de fraternidade.
de fim da exploração, fim da opressão. Portanto, estes valores vão dar esse ânimo. Mas, evidentemente, se eu estou a morar numa barraca e se enfrento ao prédio já construído ou em vias de construção, eu dirijo-me para lá. Porque a minha situação, neste momento, nas circunstâncias históricas da altura, permitia essa ação. E foi bem feita. Como é que te marca ou como é que influi na tua formação o contacto com ver as pessoas a descobrir o que é a liberdade, com ver as pessoas a perceber como é que se faz a autogestão numa cooperativa, como é que nos organizamos, como é que resolvemos conflitos sem uma estrutura hierárquica? Aí havia muitos ditos sabichões, não é? Havia os dirigentes, não é? Que tinham lido os livros todos, ou os livros essenciais, e tentavam, portanto, dar a sua direção. Eu estava também a ganhar consciência da liberdade e a viver juntamente com todo o mundo. Só comecei muito ativo dentro da escola e comecei a ver à minha volta, eu lembro-me já no final, houve uma greve da TAP. Os trabalhadores da TAP informam todo o povo do país que são os reacionários que se servem da luta dos trabalhadores e não os trabalhadores a atuar juntamente com a reação. Que o PC não apoiou essa greve dos trabalhadores, tinha lá o ministro do Trabalho, era do PCP, o Álvaro Cunhal era ministro sem pasta, e isso fez-me um bocado refletir. Porquê umas greves são boas, porquê que umas greves são más, não é? E lembro-me que estava a ler um livro de Marx, com alguma dificuldade, porque era jovem e tinha que reler, voltar atrás ao princípio, enfim. E lembro-me de haver uma nota de rodapé a um indivíduo que eu não sabia quem era, o Miguel Bakunin. O russo Mikhail Bakunin foi o principal teórico anarquista do século XIX, contemporâneo de um dos principais teóricos comunistas, Karl Marx. E foi com Bakunin que José Tavares despertou para a ideia. Eu não vou propor uma definição de anarquia, diria para seguirmos antes a prática de José Tavares do anarquismo. Depois começou a aparecer também um jornal que era O Combate, um jornal publicado em Lisboa por uma corrente comunista de conselhos e marxistas críticos, que davam a palavra aos trabalhadores. Iam às ocupas, iam às fábricas em autogestão, e às cooperativas, e não faziam teoria nenhuma política, davam-nos só simplesmente a palavra. Eu então comecei a conhecer alguns velhos militantes do movimento anarquista dos anos 20 e membros da antiga Confederação Geral do Trabalho e membros da antiga Federação Anarquista da região portuguesa, e comecei a conhecê-los, não é? E comecei então com eles a tentar ajudar, a contribuir para o ressurgimento do movimento anarquista aqui em Portugal e até anarcossindicalista. Quando descreves a sequência de ação popular, de tendência para a autogestão das fábricas, a constituição das comissões de trabalhadores à margem do que são as estruturas sindicais, o que era, na verdade, não era uma vaga anarquista fora do movimento anárquico? De certo modo, era. De certo modo, as ocupações espontâneas, a autogestão, tem muito a ver com o anarquismo. Outra coisa é haver uma força anarquista a influir dentro desses eventos, não é? Um pouco diferente. Alguns amigos meus de esquerda, quando eu me tornei anarquista, diziam-me: os gajos mais simpáticos. Diziam-me que, mas isso é histórico, a história já ultrapassou isso, não fazes nada com isso. Falavas há pouco das greves na TAP, no mesmo período tem uma greve, o PCP também não apoia a greve no CTT, por exemplo. Em relação à vossa greve, acha que houve uma grande falta de compreensão em relação às razões da vossa luta? Eu acho que sim, acho que fomos muito compreendidos, em virtude de realmente as nossas aspirações serem por parte do público, por parte dos governantes, realmente bem acolhida, porque realmente tínhamos sido, enfim, muito desprezados monetariamente. Quem trabalha
hoje, como há um século, junta-se em sindicatos. Os sindicatos juntam-se em confederações. Agora temos a CGTP e a UGT. Na Primeira República havia só a Confederação Geral do Trabalho e na CGT crescia o movimento anarquista. A batalha para que escreveu José Tavares depois do 25 de Abril começou como jornal dessa confederação de sindicatos. A ditadura militar proibiu a CGT em 1927 e depois, já com Salazar no poder. Como vocês sabem, os sindicatos foram corporativizados. Durante a ditadura, os sindicatos nacionais estavam proibidos de fazer greve. Tinham de renunciar à luta de classes em nome da colaboração corporativa, pelo bem nacional. E o PCP, nos anos 70, e talvez até um pouco antes, né, infiltra os sindicatos corporativos. Ok? São sindicatos verticais, não são horizontais. Quando chega ao 25 de Abril, embora haja o sindicato dos bancários, que era muito forte, eles não deixaram de ser verticais. Portanto, há aqui uma substituição dentro da corporação. O PCP infiltrou-os. A seguir ao 25 de Abril, esse sindicalismo é um sindicalismo amorfo que não necessita de membros vivos, ativos, mas sim passivos, tal como no antigo regime, não é? São sindicatos verticais. O PCP usa-os dentro da estratégia na Assembleia da República, uma estratégia política. Os sindicatos estão ao serviço da ação política na Assembleia e na rua. Portanto, são obedientes, tal como tinham sido antes. Portanto, nós não chegamos a um sindicalismo vivo, que não se limita à fábrica, que vai aos bairros, que vai a toda a vida social, como tinha acontecido no período nos anos 20. Era um sindicalismo que se pretendia vivo, que era regido por assembleias de sócios que decidiam toda a ação, e não por uma comissão diretiva e por os dirigentes que vão lá de cima cá para baixo, não é? De cima para baixo, não de baixo para cima. E então, nesse sentido, as reivindicações que eram necessárias, o aumento do salário, o salário mínimo era ridículo e acho que até nem existia, não é? Os trabalhadores não tinham qualquer espécie de direitos. Portanto, todas as reivindicações que apareceram depois do 25 de Abril eram positivas no sentido em que vinham trazer-nos os direitos, trazer aumentos salariais que eram importantes. Mas o sindicalismo antigo, dos anos 20, não se ficava por aí. Fazia isso, mas pretendia uma revolução social. Portanto, o objetivo último seria sempre uma nova sociedade. Este propósito de uma nova sociedade, uma sociedade que não obedeceria já nem ao capital, nem ao próprio Estado, tinha já morrido, não é? O próprio antifascismo, que foi criado por razões evidentes pelas ditaduras fascistas e totalitárias, é uma redução da ambição de um projeto social. Ficamos reduzidos à luta antifascista e perdemos um horizonte mais vasto. E é preciso ter atenção com isso, não é? É preciso ser antifascista, ok? Mas perceber e não perder, a meu ver, uma perspectiva que já se perdeu, de uma nova sociedade. De uma ideia mais vasta. É o que eu penso. Lembro-me de ler memórias de um militante anarco-sindicalista, a autobiografia de Emílio Santana, que
Militou desde os anos 20 na Confederação Geral do Trabalho até à sua morte em 1988. Foi crítico de um sindicalismo que não era capaz de exigir o fim do trabalho assalariado, por exemplo. Escreveu, já em Democracia, um dos lapsos evidentes de que ambas as centrais sindicais padecem é de não terem uma definição de objetivos sociais e revolucionários dos seus métodos de luta e organizativos, e apenas se identificarem na retórica simplista de uma vaga luta de classes e de um caminho para o socialismo fechado num casulo dogmático. O sindicato, na dogmática do marxismo-leninismo, não ultrapassa o imediato económico. Isso aí é um retrocesso. Evidentemente que nós temos que adaptar as lutas contra isso, não é? Temos que ir adaptando à medida que as coisas vão acontecendo. Se eu agora sou obrigado a ir para dentro de uma fábrica e a ser assalariado, tenho que criar formas de resistência dentro desse âmbito, não é? Porque dentro dessa realidade. Mas isso não obsta a que se vá um pouco mais longe. Eu acho que não é possível sair disto sem lutarmos. Nós aqui em Portugal, contra a nossa classe dominante, na Rússia, os russos lutarem contra a classe dominante dos russos, a classe dominante, o governo e a classe dominante russa, a França, a mesma coisa, e convertermos esta coisa ser mais objetivo, não é? E fazer uma guerra social contra as classes dominantes dos nossos respectivos países. Eu não quero de maneira nenhuma negar o espírito de justiça, de igualdade, de liberdade que surgiu com o 25 de Abril, não. Mas quero muito separar isso dos projetos políticos dos partidos. Foi isso que eu senti, foi isso que eu vivi, era isso que, que me preocupava e que eu era contra. Pronto. Mas eu não vou perseguir partido nenhum, não os vou proibir. Para mim havia uma grande coisa. O povo unido funciona sem partidos. E como é que os partidos tentavam depois tomar controle das ações do povo? Essa é uma coisa curiosa que posso dar um exemplo. Uma vez participei numa Assembleia de Trabalhadores como observador. E os partidos, então, estavam na Assembleia, não é? Fosse de trabalhadores, fosse de moradores. E o que é que procuravam? Procuravam, como é lógico, pôr em prática, fazer propor, fazer aceitar as suas propostas políticas. Como muitas vezes não conseguiam, e como se entrava em disputas na Assembleia entre fações rivais, aborreciam muito os trabalhadores. Quando chegava a hora de jantar, os trabalhadores iam jantar. Eles aproveitavam a ausência e decidiam tudo. No outro dia, já viste, foi naquela Assembleia ontem, foi decidido isto. Mas eu estive lá, não decidi nada. Pois não, tinha sido decidido quando os trabalhadores, porque aborreciam-se, cansavam-se. E depois de cansar a Assembleia, ficava lá ele só e decidiu. Muitas vezes a Assembleia era assim manipulada. José Tavares chama a isto contradições, assaca-lhes as culpas de não termos tendido, após os anos que considerámos o PREC, para a auto-organização popular. Procurar gestionar diretamente a coisa pública, aquilo que nos diz respeito. E tentar criar formas mais diretas, mais participativas de exercer, portanto, essa coisa pública. E o que é que isso significava naquele momento? No 25 de Abril, houve e não houve essa possibilidade. Houve porque havia uma janela aberta para essa possibilidade. Foi um momento crucial, de 74 a 75. Ao mesmo tempo, não houve porque havia muitas contradições.
Porque o 25 de Abril não foi feito para isso. O 25 de Abril foi feito para a liberdade de união, liberdade de expressão. Se quiserem aproximar-nos da democracia europeia, das democracias como a gente as conhece, era esse o objetivo que estava no programa dos capitães, era essa a sua vontade. As contradições para exercer essa tal participação direta na coisa pública, criar órgãos novos de gestão que nos permitam exercer o controle da sociedade nesses termos, ao mesmo tempo era impossível, porque não havia essa consciência, essa direção, esse programa, não é? Que tem que existir antes de uma revolução. Tem que existir essa vontade, tem que existir essa ideia, não é? No 25 de Abril há uma janela aberta para isso, é um momento crucial de 64 a 75, sobretudo, para ir nessa direção. Ao mesmo tempo ele é impossível porque nós estamos aqui com forças políticas que não estão para aí viradas, não é isso que eles querem. Por outro lado, a sociedade portuguesa estava muito dividida, há um analfabetismo muito grande, o país está dividido entre norte e sul, muito controlado ainda por caciques, como era antes do 25. Há um grande papel da Igreja ainda nessa altura, da Igreja Católica. Há muitas contradições. E não é por acaso que, portanto, se tornou impossível, digamos assim, rumar para aí. Porque tu não podes rumar para um sítio quando não decidiste rumar para aí, quando as circunstâncias históricas e as condições nem foram criadas para isso. É um avanço sair de uma ditadura para uma democracia. Eu não regressava atrás. Portanto, vamos com calma. Sair de uma monarquia para uma república também parece que pode ser um passo em frente em termos sociais e culturais e de mentalidade. A democracia e a liberdade de expressão, de reunião são essenciais. Temos que as defender. O que eu posso dizer mais? Isso não há dúvida. Eu próprio, a certa altura, eu não estava interessado em democracia nenhuma, como nós dizíamos, burguesa. Depois comecei a perspectivar que não é uma mudança do governo que muda as coisas. Eu comecei a pensar mesmo que esta civilização tem que tombar. Portanto, já não é uma questão de governo, é uma questão de civilização. Pensar de maneira diferente, sentir diferente o mundo, olhar para o mundo de outra maneira. Portanto, todos os valores serem alterados. Portanto, eu penso que talvez seja isso. Nós tivemos já a história registra para aí 30 e tal civilizações, não é? Que existiram e desapareceram. E talvez que esta civilização tenha que desaparecer também. E isso é uma ambição. É uma ambição. Mas, enfim, não é? As coisas também podem acabar mal. Que é o que me parece que... Votas na democracia burguesa? Eu sou abstencionista ativo. Sou um abstencionista ativo. Desde sempre? Ou de vez em quando convence? Desde sempre. Okay. Desde sempre. Pode ser que... não. Sou um abstencionista ativo. Estavas a ponderar se ias votar no... Ou não? Pareceu-me que estavas em ponderação. Nunca sabe. Pode acontecer sem querer. Mas não estou a fazer conta disso. Votar é abdicar. Chamam-te de 4 em 4 anos para pôres um voto. Depois ficas calado. Agora só nos próximos 4 anos é que vais ser chamado outra vez. E tu não tens nenhum controle por a pessoa em que votas. Se ela não cumpre o que prometeu, não tens nenhum controle sobre isso. Não a podes demitir.
Não é um mandato revogável? Não há nenhuma possibilidade. Portanto, o eleitor é chamado a pôr um boletim de voto e depois, olha, cala-te. Eu tenho uma citação relativamente longa tua para abrir a minha pergunta seguinte. De 1997. Escrevias na revista Utopia, uma publicação anarquista que ajudaste a fundar, para explicar porque é que falham as revoluções. Dizias que se havia quem as tornasse num credo constante às revoluções, e afirmavas, citando-te, para os sacerdotes do credo, o recrutamento a todo o preço de militantes e combatentes eventuais impõe-se. Uma revolução assim concebida, seja ela libertária ou outra coisa qualquer, suscita não só o acordo e o entusiasmo dos doentes patológicos, como a de uma juventude inquieta, por vezes revoltada contra o que se faz e o que se é. Porém, é da natureza das coisas, da natureza dos homens, que uma revolução deste teor seja traída, porque não consideraram serem as revoluções o que elas são objetivamente, acidentes intermitentes de uma evolução contrariada. É a minha melhor síntese sobre o que é uma revolução. Eu adorei esta frase. Por outro lado, escreves tu, o recrutamento através de slogans sumários da sedução mística e agiográfica é eficaz na organização política de seitas ou de uma sociedade imposta, ditatorial, mas nunca bem-vinda. Acrescentas que se procura apenas construir uma revolução para um escritório de recrutamento, é melhor abandoná-la aos partidos, onde ela é um instrumento normal. Os rebeldes não têm nenhum interesse em encorajar as vocações a atracarem nas mãos dos condutores de massas. E o que eu te perguntava é se a política de manifestações, grafites, janelas partidas, ruas cheias, protesto e confronto constante gera apenas um mecanismo de mobilização autoperpetuante. Olha que eu vou deixar isso ao teu critério. Depois de me ler essa passagem, que nos anos 90 deve ter sido o período mais fértil meu teórico, vou-te deixar o critério. O que eu acho é que muitas destas ações que agora se estão a passar na atualidade fazem-me lembrar às vezes teatro. Atores de teatro a fazer happenings. Enquanto tu vês ativistas pelo clima a tirar tinta a um líder partidário, por exemplo, ou a um ministro. Desculpa. Sem futuro não há paz! Sem futuro não há paz! Não tem legitimidade social para falar sobre a crise climática. Vês performance, vês teatro ou vês um mecanismo de luta? Vejo mais, desculpa que diga, vejo mais o teatro, para ser franco. Eu não quero desprezar de maneira nenhuma a evolução dos militantes, quer dizer, dos ativistas. Cada um tem a sua evolução e eles se calhar estão na sua. Portanto, começam por tirar tinta. Mas isso vai sempre mais, a meu ver, vai mais no sentido do espetáculo, da valorização do político. Eu penso que devemos deixar os políticos a falar sozinhos. Eu não sou muito a favor de manifestações que se dirijam à Assembleia da República. Os polícias dirigem-se à Assembleia da República, vamos todos até lá à frente. Talvez fosse melhor ir para outro local. Talvez fosse melhor deixar os políticos a falar sozinhos. Mas vocês viram que aquelas latas de tinta correram mal, não é? O gajo deve ter ganho muitos votos quando lhe lançaram a tinta. Já faltava assim um episódio mais animado. É que eu tenho aqui um de explicar. Sem problema. Eu estou preparado para tudo, não há crise. O happening vem dos anos 60. Toda essa coisa que se faz agora fez-se muito nos anos 60. E o pessoal está, não sei se eles têm consciência, estás a ver, dessas ações nos anos 60, não é? Não sei se eles se apercebem, estás a ver, o quanto estão ligados a esse tipo de ação nos anos 60. Agora, não me parece que eles pretendem chamar a atenção,
e criar um movimento a partir dessas ações. Eu percebo. Sou solidário com os jovens quando eles são presos e as raparigas despidas dentro da esquadra. É evidente que isso é uma canalhice e eu sou solidário com essas pessoas, não pode ser de outra maneira. Mas tu encontras a resposta aí nesse próprio texto. Achas que é contraproducente o recurso à ação direta quando há uma rejeição social generalizada dessa ação? Será que isso é uma ação direta? A tirar tinta para cima de um político? Explica-me porque é que não. Será? Pergunto eu, estás a ver? Problematiza. Pergunto eu. A ação direta é uma luta sem intermediários. É uma luta taco a taco com o inimigo. E uma das coisas que eu vejo muitas vezes nesse tipo de ação, e nomeadamente na ação não violenta, é que deixam de ter inimigo. Não é inimigo, propriamente dito. E eu continuo a pensar que há um inimigo. O poder, a classe explorada, etc. Embora a gente sabe que o poder está em cada um de nós, não é? Podemos exercer poder dentro de casa, face às mulheres, podemos, sei lá, estar a exercer poder com os amigos, etc, etc. O poder está estabelecido em todo o lado, mas o inimigo não... Ok, esse poder existe, esse autoritarismo existe, mas se nós conseguirmos centrar a coisa no capital, no capitalismo, no modo de produção capitalista como inimigo, no Estado, no governo como o agente político central, se nós conseguíssemos focalizar-nos nesses dois objetivos, o capitalismo e o poder político, talvez avançássemos um pouco mais, não é? O que é que eram as lutas específicas em que tiveste, ou os atos específicos em que participaste, que para ti se enquadram na noção da ação direta? Exemplificar isso. Bom, eu ainda há bocado falei-te no assalto ao posto da polícia em que estive envolvido, em 79. Considero isso uma ação direta na medida em que estávamos a prescindir dos traficantes de armas e dos fornecedores de armas de outro, e íamos diretamente, sem intermediário, buscar o que nos interessava. Mas eu lembro-me de termos uma discussão antes de assaltar o posto da polícia, entre as pessoas que participaram nessa ação, se éramos anarquistas no momento em que entrávamos no posto da polícia. E a conclusão foi que nós não somos anarquistas quando estamos a fazer essa ação. É uma ação militar de ocupação. Impõe-se durante 5 minutos, 10 minutos. Não há uma violência contínua como a que o Estado exerce. São de 5 minutos. Eu não sou violento sempre e todos os dias. Uma pessoa que pratica um ato violento pode passar muitos anos sem o exercer. Podes explicar-me como é que era a FIGA e como é que usavam a violência? A FIGA não era uma organização de luta armada. A FIGA era uma organização anarquista de síntese. Frente Ibérica... Federação Ibérica de Grupos Anarquistas. Uhum. Surgiu no final de 78 e início de 79. Foi formalizada no início de 79, numa conferência ibérica. Não teve a sua importância. Durante 6 meses fez-se muitas ações. Ações de expropriação económica para financiar alguns projetos cuja finalidade é o autogoverno, é a gestão direta. Expropriação económica significa, neste contexto, nesta sala, assaltar um banco. Eu sei que os não violentos também tentam ser não violentos porque também tentam ser coerentes com os meios e os fins. Como que eu também quero uma sociedade não violenta, uma sociedade. Eu sou pacifista, não sou não violento, mas
sou um tipo pacífico, também desejo a paz e desejo... Mas, quando nós tentamos construir e responder à violência diária, que é eu estar subordinado a um salário, eu estar subordinado a ir, por exemplo, para uma fábrica ou para o trabalho, quando eu estou sujeito a uma violência ou uma agressividade de informação e de propaganda, melhor dizendo, de propaganda constante na rádio, na televisão, e sou agredido constantemente por essa propaganda. Quando eu tenho que pagar uma renda que não consigo pagar da casa, quando eu tenho que fazer um esforço imenso para viver, ou melhor, sobreviver, é uma ação violenta incrível, cotidiana e sistemática. Quando eu tento e quando eventualmente exerço uma violência que tu podes chamar revolucionária, outra coisa qualquer que eu chamo defensiva, eu exerço essa como uma resposta, não é? E como uma defesa. Eu continuo a pensar que devemos ter direitos a defender-nos. Eu nessa altura até trabalhava, e estudava e trabalhava, e saía do emprego e fazia umas ações especiais e depois voltava ao trabalho. Nunca usei o dinheiro para viver, para pagar a minha vida. A minha vida era paga pelo meu salário. Imagina, tu podes entrar numa expropriação, contribuis para uma certa quantidade de dinheiro, depois dispersas, vais depois para te dispersar, apanhas um comboio, vais para comprar o bilhete, olha, não tenho dinheiro que chegue. O dinheiro era emprego para tudo, menos para nós próprios. Ok? Ninguém vivia propriamente disso, não é? Não somos, nesse sentido, não somos bandidos. Para que é que usavam depois o dinheiro que saía de assaltarem os bancos? Em Espanha servia para pagar os alugueres das sedes, serviam para editar livros, serviam para editar jornais, serviam para fazer cartazes, organizar comícios, sei lá, toda essa panóplia de coisas. Eu não andei na luta armada, fazia aquilo que se pode chamar ações especiais. Não é a operação especial do outro, mas há ações especiais. Como já disse, para mim, a luta armada só pode haver uma, é o povo em armas. À medida que isso se tornou mais complexo, a violência hoje não se pode exercer contra um aparelho de Estado que até 200 vezes superior em termos de técnica e de poderio de violência, não é? E eu não sei até que ponto é que uma ação violenta hoje em dia possa ter um bom efeito, não é? Isso torna-se um bocado missão impossível. Eu vou-te contar uma história, pronto, não sei se isso tem a ver, mas talvez tenha a ver. Eu, já há muitos anos, não é, quando andei nisso, participei numa ação ilegal. Essa ação foi propagada, foi depois no outro dia anunciada nos jornais. Eu estava tranquilamente num pequeno restaurante de trabalhadores popular, a almoçar. E os trabalhadores que tinham vindo almoçar estavam todos contentes com essa ação, animados. Pá, bestial, isto foi muito bacana. E eu, que estava na mesa ao lado, a ouvir isso, em vez de ficar a pensar, pá, isto foi porreiro, os gajos até estão de acordo, fiquei a pensar, porque eles partiram muito animados para o trabalho depois de comer. E a mim fiquei com a impressão que lhes estava a dar nem para irem trabalhar. Não gostaste? A violência às vezes torna-se um espetáculo. E, nesse sentido, a ação deve valer por si mesma.
eu, por exemplo, uma crítica que eu faço, eu andava na cronologia quando as FPs 25 anunciaram que iam existir. O nosso trabalho não é um trabalho de infiltração em qualquer organização política, mas sim um trabalho de consciencializar as pessoas, de formá-las política e militarmente para criar uma situação insurrecional em Portugal. As forças populares 25 de Abril tentaram radicalizar a luta armada para a Revolução Socialista com assaltos a bancos, assassinatos políticos e atentados à bomba. Mataram 13 pessoas. A sua primeira ação das FPs 25 nos anos 80, no final dos anos 80, foi colocarem uns petardos dentro dos caixotes do lixo, sobretudo foi um domingo, uma coisa assim, nos campos de futebol, nos caixotes de lixo em frente ao campo de futebol. Fizeram explodir panfletos comunicados a dizer: nós somos as FPs 25, vamos aparecer. Portanto, fizeram publicidade a uma marca. O que estava em causa ali era uma sigla. Começaram sempre, portanto, é como se fosse a Coca-Cola, não é? Uma ocasião para lançar uma marca. E eu sou muito contra esse tipo de ação. A ação deve já ser um exemplo, justificar já, estás a ver, por si, deve já encerrar o programa, não é? Eu não tenho que assinar, nem tenho que reivindicar tudo. Tu achas que é legítimo violar a lei em democracia para prosseguir os nossos fins? Sem dúvida nenhuma. Uma ação direta tem que ser essencialmente ilegal. Não deve ter em conta a legalidade, por muito que isso possa ter como consequência. Mas porquê que achas que podes tu violar os direitos de outra pessoa, à propriedade, numa ocupação, ao livre movimento, no corte de uma estrada, para construir um mundo que achas que deve existir? É isso, eu não tenho problema com a propriedade. Nós, para combatermos o capitalismo, devemos desrespeitar completamente a propriedade, que é a base do sistema capitalista. Mas a minha questão não é só com o direito à propriedade, é na noção de se construímos um sistema democrático em que estabelecemos uma série de direitos que são codificados na lei, não é? Como as proteções que garantimos a cada um de nós. Porque é que achas que é legítimo, por eu ter uma determinada perspectiva sobre como devemos alterar este mundo, ultrapassar essas balizas que são criadas para defender os direitos de outras pessoas na persecução dessa minha perspectiva do que deve ser o mundo? Pois, as pessoas submetem-se e são apáticas em relação ao assalariamento. Quer dizer, eu preciso de um salário para viver, para pagar a minha casa, para pagar a eletricidade, para pagar os estudos ao meu filho. E parece que tudo vale. Esse argumentário, né, serve para manter, digamos assim, muita merda. A nossa própria opção. E deve-se tentar, penso eu, ser mais audacioso. A minha inquietação aqui é se a opção por eu discordo do funcionamento desta fábrica, vou ocupá-la, ou a opção por eu acho que este Congresso Nacional do CDS em 74 é reacionário, por isso vou cercar o Palácio de Cristal e impedir que eles façam isto. Se não nos empurra para um clima social em que os fascistas vão fazer a mesma coisa. E descambamos só para um espaço onde é impossível coexistirmos porque ambos os lados estão a tentar construir um espaço que vem como muito melhor do que a sociedade moderada e conciliadora que temos agora e que cede aos espaços em que está. A minha inquietação é esta, é se o recurso a estes mecanismos de luta não nos leva para um espaço em que é só pior. Sim, tens razão, mas não sei se tenho. Sim, nesse sentido pode ter razão, mas há uma relação de forças, não é? É preciso constituir a força, não é? As relações de força, não é? E ao constituir uma força, ela vai contra outra.
Não há volta a dar. Aqui o que interessa são as finalidades, os objetivos. E mais do que isso, os meios para atingir esses objetivos, que têm que estar, no mínimo, o mais coerentes possíveis com os fins. Mas isso é muito difícil. Nós entramos muitas vezes em contradições, não é? Mas é um esforço. Podias dizer-me quem morreu por a ação da Figa? Morreu um indivíduo que se chamava Agostinho Valiente Martín. Eles tinham assaltado numa sexta-feira em Almeria, no sul de Espanha, tinham assaltado um banco. Mas o resultado dessa expropriação económica não foi assim grande coisa. De maneira que na segunda-feira, na mesma cidade, assaltaram outro banco. Recuaram para a casa que tinham alugado e 5 minutos depois estava cercada pela polícia. E o Agostinho é morto. Agostinho, militante da Figa, morreu ao tentar fugir para outro edifício. Nessa ação, apreenderam aos indivíduos as armas que tinham sido expropriadas, recuperadas, e aí fizeram a ligação com Portugal. Tinham sido recuperadas por ti? Por mim não. Também por ti. Eu não sou Superman. Participaste na recuperação? Participei nessa recuperação, juntamente com outros. Pronto, foi isso. Foi isso que me levou à condenação. Tu foste preso em 80? Fui preso em 80. Foi isso. Não, 81. 81. Tinha 22 anos. Lembra-se de 83 dias em solitária. Uns 12 meses fechado no estabelecimento prisional de Lisboa. E de acabar amnistiado, em conjunto com outras pessoas que tinham recorrido à violência política em democracia. A biografia, na Enciclopédia Anarquista Ibérica, enche uma coluna inteira. Mesmo assim... Faltam coisas, não é? Faltam coisas, mas sobretudo essa coisa da Figa. Depois houve um amigo meu, companheiro, que disse: não, Zé, não vem aí a história da Figa. Não. Ele não tinha apanhado essa parte. E tu não quiseste acrescentar? Eu não quis acrescentar. José Tavares continua a escrever para jornais. Tem uma livraria ambulante, porque não sabe de nenhuma permanente até Lagos, no distrito de Faro. Ajudou a abrir, em Lisboa, faz uns anos, a Biblioteca e o Observatório dos Estragos da Sociedade Globalizada. Podes ir ao espaço anarquista da Desgraça para a consultar. Trabalha numa cooperativa de sementes em França. Vai reformar-se este ano. Faz a distribuição de produtos de cooperativas no Alentejo. Nisso, creio que espera continuar. Tem um cão lindo, chamado Lude, em honra ao grupo de fiadores e tecelães ingleses que sabotava equipamento industrial no século XIX. Não consentiu que o castrassem quando o veterinário sugeriu. Diz que pensou nele próprio. Pergunta de faz? Faço a pergunta de faz? Para a gente despachar isto. Para te deixar em paz. Já estou em pulgas para que isto acabe. Eu também. Mas só daqueles lá. Em 2004, na revista Utopia, tu escrevias: estou convencido que se há de produzir um despertar e que ele virá da base do anarquismo, da pequena associação. Essa base já podia ser motivo para se convocar um encontro de centros, ateneus, publicações ou associações que aqui existem, mesmo que seja em pequeno número. E o que eu te perguntava era como é que se constrói hoje uma revolução social de bases? Como é que se constrói uma resistência à opressão de que somos vítimas e à exploração? Quer do ser humano, quer da natureza e do planeta. Em 2004 eu parece que estava otimista. Sim. Em 2024 não estou assim tanto. As coisas, em vez de terem evoluído nesse sentido, retrocederam. É cada vez mais difícil. Mas eu não diria esperança, não é? Mas hoje
Hoje eu penso que é cada vez mais difícil construir uma resistência, e ao mesmo tempo ela nunca foi tão necessária. Uma revolução social era o que nós necessitávamos mais, mas ela nunca foi tão impossível de realizar. Achas que os teus amigos em 74 tinham razão realmente, e isto já tinha passado à história? Quem? O anarquismo? Sim. Não, porque o anarquismo, ao que parece, uma dessas conceitos. Toda a gente fala no anti-autoritarismo. Isso é uma ideia anarquista. A própria gestão direta, uma ideia anarquista. A ação direta, que só os anarquistas é que falavam, agora já muito mais gente fala. Portanto, algumas coisas que as pessoas adotaram e que foram adotadas e institucionalizadas. Nesse sentido, o anarquismo, a ideia anarquista ainda existe. Eu sou um partidário da anarquia. Uma sociedade de homens e mulheres que vivem em paz com a própria natureza, numa relação equilibrada com a natureza, sem necessitarem de uma autoridade que se eleve sobre elas. E isto continua a ser para mim, penso eu, uma bússola, uma meta a atingir. Nesse sentido eu sou anarquista, melhor dito, um partidário da anarquia. Esta entrevista foi preparada por mim, Nuno Viegas, e o guião foi editado pela Margarida David Cardoso e pelo Bernardo Afonso, que também tratou do som. A Maria Almeida editou a montagem desta peça, cortámos muita coisa da conversa. O Lucas Rimou de Freitas fez a fotografia, Joana Batista a edição de imagem, o Ricardo Esteves Ribeiro emprestou-me uma pilha enorme de livros sobre anarquismo e fazem ainda parte da equipa Fumaça Fred Rocha e Luís Marquês. Surgem sons da SIC, TVI e RTP. Nós podemos tirar 3 semanas para ler sobre os movimentos populares durante o PREC, a história do anarquismo na Primeira República, política de confrontação, luta armada, o uso da violência e a ação direta, porque 40% do orçamento do Fumaça é pago pelas pequenas doações mensais de quem acredita que se pode fazer jornalismo numa redação horizontal, controlada pelos trabalhadores, sem fins lucrativos, com o interesse público como bússola editorial, a investigação como método, o contexto como objetivo. Se queres que o Fumaça continue, vai a fumaca.pt/contribuir e dá 5 € por mês. Não nos podemos fiar em bolsas. Sem as doações do público, o jornalismo independente acaba. Apoia a informação. Junta-te à comunidade Fumaça em fumaca.pt/contribuir. Até já. Bom 25 de Abril.